essa dominação e controle na comunidade científica, de que ainda estejamos levados por esses 6% de pessoas nessa Terra que acreditem que não haja Deus e acreditem que o universo tenha se criado espontaneamente. Acho que não há respostas e que ainda não podem provar o passado. Então, ambas as ideias devem ser ensinadas. A única abordagem justa é deixar que as crianças tenham todos os lados da informação científica e decidam por elas mesmas. Se alguma outra teoria sobre o surgimento das formas de vida deva ser ensinado nas escolas, eu não acho que deva ser o criacionismo, porque o criacionismo é uma doutrina religiosa levemente disfarçada, que não tem lugar na separação entre Estado e Igreja. A principal questão, sempre levantada em oposição a isso, é que ensinar todas as evidências científicas sobre o assunto da origem da vida incorreria na violação da separação Estado e Igreja, ao ensinar teorias que não venham a apoiar a evolução. As pessoas deveriam simplesmente ser capazes de ouvir a verdade. Um fato é um fato. Ele não é descartado somente porque concorda com a Bíblia. Isso não o torna religioso. Ensinar uma teoria da criação é constitucional, porque a Constituição foi escrita no contexto da Declaração de Independência, que se refere à criação e até mesmo a um criador. Em resposta à manifestação pública a favor da apresentação da ciência da criação ao lado da evolução, Louisiana e Arkansas foram os primeiros estados a criar leis exigindo um tratamento equilibrado para ambas as teorias. Foi acordado que apenas dados científicos, sem a doutrina religiosa, fossem apresentados em sala de aula. Um legislador da Louisiana, em 1981, criou uma lei onde deveria haver um tratamento equilibrado da ciência da criação e da evolução. A lei também define o que é a evolução, evidências científicas que apoiam a evolução. E define o que é a ciência da criação, evidências científicas que apoiam a criação. Imediatamente, um litígio acirrado foi iniciado por uma poderosa organização que é permanentemente direcionada contra princípios tradicionais judaico-cristãos. A influente ACLU, ou União de Direitos Civis Americana, com um quadro de mais de 500 advogados ativos, investiu uma enorme soma em dinheiro e obteve sucesso em protestar contra a lei. Um dos maiores problemas que temos com a ACLU é que eles são extremamente bem subsidiados. Eles recebem milhões e milhões de dólares de grandes fundações e de pessoas muito ricas de toda a América. Foi isso que fizeram conosco. Eles nos ataram no tribunal em Louisiana. Este é um arquivo de 630 páginas com 2.000 notas de rodapé com alegações de que o ensino da ciência da criação é constitucional e que seu conteúdo é científico e que é tão religiosa como a evolução. O juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos entrou com uma ação sumária contra nós, apesar disso, afirmando que a ciência da criação envolve um sentido de ideia de criação que implica num criador, o que seria inerentemente religioso. A ACLU conseguiu convencer a Suprema Corte de que a ciência da criação era fundamentalmente religiosa. A Corte violou a Constituição ao redefinir a intenção do autor da primeira emenda, que é contra o favorecimento de uma religião sobre a outra. Em sua decisão, a Suprema Corte favoreceu a evolução naturalista, uma crença de humanistas religiosos. Apesar de avassaladoras evidências científicas apoiando a ciência da criação, a Corte decidiu que o criacionismo não deve ter uma posição obrigatória em escolas públicas, mas que poderá ser ensinado ao lado da evolução a critério do professor. O jornalismo irresponsável e caluniador rotulou o caso de religião contra a ciência e, de forma convincente, influenciou que a ciência da criação havia sido banida das escolas. A Suprema Corte Americana não disse que o ensino da ciência da criação seja inconstitucional. E reafirma o direito dos professores de ensinarem todas as evidências científicas sobre o assunto das origens. A comunidade científica está seriamente preocupada com o crescimento do criacionismo, como um ataque à validade e autoridade da ciência e particularmente na insistência que o criacionismo seja ensinado nas escolas públicas e cursos de ciências. Há uma rede muito poderosa de sentimento popular que acha que a criação, as teorias da criação, as teorias do aparecimento abrupto sejam uma ameaça à ciência. Eu gostaria de mencionar várias organizações que hoje em dia ativamente tentam impedir que tal teoria seja ensinada em escolas públicas. Comitês de Correspondência, o Povo pela Maneira Americana de Ser, a Associação Humanista Americana, a União Americana de Direitos Civis, a Associação Americana para o Progresso da Ciência, a Academia Nacional de Ciências, a Associação Nacional de Educação, a Associação Nacional de Professores de Biologia e o Estudo Curricular de Ciências Biológicas. Há uma teoria anticientífica hoje em dia que mais ameaça toda a natureza da pesquisa científica, é o criacionismo.
Hoje realmente temos uma conspiração organizada nesse país, em todos os estados, que é organizada para combater a disseminação aberta de evidências científicas sobre a origem da vida. O resultado foi a formação de uma fechada rede de organizações ativas que cooperarão no combate à intrusão criacionista nas escolas públicas, museus públicos, parques estaduais e nacionais e a pesquisa científica subsidiada pelo governo. Eles têm um desejo bastante específico, que seria preservar o ensino exclusivo da evolução e excluir o ensino de qualquer teoria científica da criação ou teoria científica do aparecimento repentino. Isso é censura, no meu ponto de vista. Temos hoje, de forma inquestionável, o pior caso de censura. Dados científicos verdadeiros que, por acaso, possam vir a deixar a evolução mal, são meticulosamente censurados dos livros didáticos. Numa sociedade americana, onde sempre tivemos grande orgulho da liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de crenças, liberdade de imprensa, é simplesmente um infortúnio que tenhamos uma censura tão ampla em nossa comunidade científica hoje. Os evolucionistas não aceitam os dados científicos que apoiam a criação. Eles acreditam que a única intenção dos criacionistas ao apresentar tais fatos seja a de forçar sua tendenciosidade religiosa. Conseguindo descartar as provas, os evolucionistas conseguiram estabelecer o evolucionismo como um fato científico e esconder sua própria filiação religiosa. As religiões profanas aceitas hoje em dia na cristandade são baseadas no mito da evolução biológica. Uma religião profana de hoje em dia que ganha popularidade através de celebridades como Shirley MacLaine é o chamado movimento da nova era ou o movimento da nova consciência. Em seu âmago estão a reencarnação e o karma, ambos conceitos evolutivos que são baseados no misticismo hindu. O movimento da nova era nos pede para aceitarmos nossa unidade, aceitando as ideias de que todos nos desenvolvemos da mesma origem. E se conseguirmos unir nossas mentes e espíritos utilizando técnicas como meditação e corporação, poderemos obter poderes incríveis, alcançar a unidade global. A nova era é uma rede interligada de várias filosofias e teorias políticas. Seu objetivo é de promover a conscientização de uma unidade global de forma física e mística. Todos, desde Jesus Cristo até Adolf Hitler, seriam vistos como alguém com quem podemos nos identificar, já que somos um só. Eu acho que certamente há todo o potencial para todos nós, seres espirituais, nos unirmos como um só. Acho que conseguimos dominar a evolução do corpo físico. Dominamos a evolução da mente, ou estamos caminhando nesta direção. E chegamos a um tempo onde estamos utilizando esse corpo aperfeiçoado, quase aperfeiçoado, essa mente aberta e aperfeiçoada para ter acesso à verdadeira perfeição do universo, que é a dimensão espiritual. De acordo com os seguidores da nova era, a próxima fase da evolução da humanidade é a elevação à divindade. Eles encaram a raça humana como uma forma de transição entre os macacos até chegar a Deus. Essa eu acho que é a nossa finalidade na Terra, e acho que estamos entendendo isso, de nos tornarmos uno, de nos tornar unos de nós mesmos, nos conscientizando da nossa divindade. E eu acho que todos têm a consciência de Cristo em si próprio e tudo o que precisam fazer é se interiorizar e se dar conta disso e trazer à tona e ser essa consciência de Cristo. A evolução, quer biológica, quer mística, é a forma do homem explicar Deus e sua criação e colocar o homem no lugar de Deus. O homem tem fundamentalmente o futuro biológico da Terra em suas mãos. Ele pode controlar a evolução. Estamos numa época onde o homem está literalmente assumindo o controle de sua própria evolução. Assumindo o controle de onde irá a humanidade, quer individualmente ou coletivamente. Eu creio que o movimento da nova era esteja seguindo para o canal principal da conscientização americana. E acho que irá chegar até lá, através da exposição feita pela comunicação de massa. As ideias, os conceitos, os princípios, a psicologia, a espiritualidade. Eu acho que este é um movimento que irá percorrer todo o mundo e definitivamente servir como um veículo para transformar os níveis de consciência que nos permitirão viver de uma forma mais natural e harmônica com os elementos e com o universo.
Essa filosofia mundialmente disseminada deve ser uma real preocupação para os cristãos, para que a entendam e que se transformem em verdadeiras testemunhas cristãs. Não apenas o caráter de Deus está em jogo, mas sua verdade e sua ética. O desejo da divindade, que é o objetivo do movimento da nova era, foi aquilo que ocasionou a queda do homem. Sendo nossos deuses, podemos justificar nosso comportamento e não prestar contas a ninguém. Na Bíblia, Romanos, capítulo 1, somos avisados das consequências naturais de rejeitarmos Deus como sendo o Criador. Resulta no homem acabar se desenvolvendo na maldade e corrupção moral. Como resultado do trabalho da evolução, a descrença e o ceticismo estão crescendo em nossa sociedade.